Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nestor, especialista em comportamento humano. Se você não está me seguindo aqui no meu canal do YouTube, super te indico, siga meu conteúdo, que com certeza você vai achar bastante depoimento, bastante aula que vai abrir sua mente, vai abrir seu coração. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu gostaria muito de compartilhar com você. Essa é a terceira de uma série de lives que eu estou trazendo aqui para você com respeito a reflexões, comportamento automático, perfil emocional, lugares onde você se coloca e ciclos que a gente acaba repetindo justamente por não perceber para onde estão me direcionando minhas escolhas. Sim? É bem interessante que se você já viu as outras duas aulas, você vai se identificar muito com essa aqui que a gente trouxe para você. Porque para mim é tão difícil falar que não, especialmente para aquelas pessoas que eu amo, que eu respeito, que eu conheço. Falar não para um desconhecido é mais fácil, né? Agora falar não para minha mãe, para minha tia, para meu chefe, né? Para meu cliente, pode ser um desafio. E a gente vai falar o que que tem por trás disso. Vamos iniciar aqui. Como você sabe, eu gosto de compartilhar os slides, gosto muito de compartilhar o conteúdo que eu tenho aqui com você. E super te indico, vai fazendo pausas para ampliar sua reflexão, sua meditação, seus pensamentos com respeito a esse assunto e mais ainda se te aplica muito para você. Deixa de lado seu celular, desliga a TV, foca no conteúdo aqui, que com certeza vai ampliar bastante sua percepção do que é certo, do que é errado. E eu também te indico, comenta aqui nos comentários o que que você vai achando sobre o tipo de conteúdo que a gente vai fazendo. Então, vamos iniciar compartilhando justamente o primeiro slide. Por que é tão difícil dizer que não? Tanto eu como minha esposa somos analistas comportamentais certificados pelo Instituto Corpo Explica. Seu formato de rosto, bocas, tronco, quadril e pernas revelam como funciona seu perfil emocional. É uma, é um conhecimento científico, sim, que vem desenvolvendo cada vez mais e a gente consegue saber a combinação dos seus 5 traços de caráter. Se você não viu, super te indico, assista às últimas duas lives que eu fiz. A primeira foi o comportamento que está dirigindo sua vida e você não percebe. A segunda, o ambiente fortalece seu potencial ou alimenta seus medos. Nas últimas lives, nós entendemos que muitos comportamentos funcionam no piloto automático. Sim, sem perceber, sem identificar. Sim, então esse comportamento gera ou te incentiva a você ficar num ambiente que não estimula seu perfil emocional. Fortalece esse padrão, seja para te estimular para a vida, ou seja para você ficar no lugar onde você está. Às vezes a gente tem dificuldade para se expressar, às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar, às vezes a gente tem dificuldade de falar aquilo que a gente está sentindo no coração, porque nem a gente não sabe o que está sentindo. Já aconteceu com você? Se já aconteceu com você, vai ser difícil falar não, colocar limites claros, especialmente se você está no piloto automático. Olha só a provocação e a pergunta que eu trouxe aqui para você. Eu gostaria muito que você reflita nessa pergunta, nessas reflexões que eu trouxe aqui. E se você quer tirar um print, pode tirar um print também sobre esse assunto. Você consegue dizer não sem se sentir culpada ou culpado? Ou quando finalmente conseguir dizer não, passa o resto do dia pensando se magoou, se machucou, se feriu alguém? Quando foi a última vez que você disse sim para alguém querendo dizer não? Sim? Então, pare para pensar. Às vezes, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, pessoas da nossa confiança, pessoas que poderiam nos estimular para avançar para a vida, nos convidam para tomar um café. E a gente sabe que essa pessoa gosta de falar de forma negativa, gosta de fofoca, gosta de falar mal dos outros filhos, dos outros parentes. E a gente, para não decepcionar essa pessoa, a gente vai. A gente, por medo de
O que que vão pensar sobre minha pessoa? Eu vou. E é difícil falar que a gente vai com condições. É difícil falar eu vou, mas se a gente falar sobre assuntos positivos. Eu vou se o ambiente não chega a ser pesado, denso, cansativo. Se eu volto dessa conversa mais estimulada ou estimulado, ou se eu volto desanimado, sem energia, sem força. Na live do encontro anterior, a gente falou sobre ambientes, né? Então a gente às vezes se coloca em ambientes justamente problemáticos, caóticos. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de falar não, ou dificuldade de colocar limite. Então, olhe para dentro e pare para pensar. Eu estou conseguindo expressar minhas emoções? Estou conseguindo expressar meus sentimentos? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você pensar, refletir. Por quê? Por que é tão difícil falar não? Por que pode ser tão difícil falar não? Porque para muitas pessoas, falar não significa apenas negar, não significa apenas negar um pedido. Significa correr o risco de decepcionar alguém. E quem tem medo de decepcionar acaba se decepcionando, acaba dizendo sim para outros, né? E não para si mesmo. Então, às vezes é mais fácil priorizar o desejo, a vontade, as necessidades de outras pessoas e as minhas necessidades é mais difícil. Eu te falo por experiência, eu sou o filho maior, o filho mais velho de quatro filhos. E desde criança eu fui treinado, capacitado para priorizar o cuidado dos meus irmãos, para dar atenção para outros. E sem querer, eu não sei dar atenção para mim mesmo. Se esse é o caso, pare para olhar. Será que é mais fácil cuidar do seu filho, cuidar da sua vizinha, cuidar de mais alguém? E é difícil cuidar de você? É difícil falar, não estou disponível, respeite minha decisão. Eu não quero falar sobre o assunto, não estou à vontade para falar sobre esse assunto, ou eu vou te visitar se você respeitar esse tipo de conversa. Se você percebe que é um desafio, super te indico, fique até o final que hoje eu vou te dar conselhos práticos para que você consiga falar não sem se sentir culpada. Se em algum momento da sua vida você não queria fazer alguma coisa e alguém te forçou, alguém te obrigou, alguém te manipulou para você fazer, tenha certeza que vai ser difícil hoje colocar limites. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Eu quero muito que você pense. Por que que a gente sente culpa? Por que que a gente sente tanta culpa na hora de falar não? E aqui a gente trouxe alguns pontos. Porque muitos de nós crescemos acreditando que uma boa pessoa não decepciona. Quem precisa agradar tem que falar sim constantemente. Às vezes a gente tenta evitar conflito, então é melhor falar que sim. Com o tempo, essa ideia se transforma num comportamento automático. A gente repete, 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 repete de forma tão automática que não percebe. E a culpa parece sempre que temos que nos posicionar. Então, então vira de forma tão automático esse comportamento que a gente não controla mais. E a gente depois toma remédio, antidepressivo, anti-ansiolítico, porque a gente quer falar não, mas fala sim. Será que a gente foi treinado para falar sim constantemente para sua mãe, para seu pai, para sua avó, e você não consegue se posicionar como uma adulta ou um adulto saudável? Será que constantemente você tem que estar disponível para essas pessoas e você não pode estar disponível para você? Por quê? Porque se lá atrás você se posicionava, eles carregavam na culpa, carregavam no compromisso para você. Pare para pensar.
Por que que eu te falo sobre isso? Porque a culpa está diretamente relacionada com a vontade de falar sim constantemente. Se a gente carrega a culpa, a gente vai falar que sim. Se eu sou culpada dessa relação, de não poder dar conta das minhas emoções, eu vou viver no ansiolítica, eu vou viver com outras preocupações constantemente. Por isso, presta atenção nessa frase que eu trouxe aqui. Eu até coloquei em vermelho para você tirar um print, para você refletir, para você deixar de fundo de tela no seu computador, no seu celular. Olha só o próximo slide. Quem vive tentando não decepcionar os outros, muitas vezes decepciona a si mesmo todos os dias. Não é só uma vez, é todos os dias. Via mensagem, via WhatsApp, via e-mail. Pior ainda, se a gente procura a aprovação de alguma pessoa superior a nós. Se você quer ser visto como uma boa filha, como uma boa esposa, como um bom marido, como um bom filho, como um bom funcionário, a gente vai se machucar emocionalmente, vai estar disponível a se machucar para agradar mais alguém. E é todo dia. Tem pessoas que trabalham num ambiente onde eh, tem muito barulho, cria essa crise emocional, e estão disponíveis a suportar isso por quê? Porque tem medo de decepcionar seus líderes, seus chefes e serem mandados embora. Agora, se posicionar para se proteger, se reservar, conseguir os equipamentos de segurança, é melhor não falar, ficar quieto, aguentar do que me posicionar. Então, a pergunta é: como esse comportamento aparece dia a dia? É tão automático que você pode nem perceber. É tão, assim, tão repetitivo que a gente está tão acostumado a repetir que até acha normal esse tipo de comportamento. Seja no trabalho, seja na família, seja no lugar que a gente esteja. Quando você vive aceitando mais tarefas do que consegue cumprir, esse é um sinal. Quando concorda só para evitar discussão. Quando coloca as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Quando guarda o que sente para não criar problemas. Quando diz está tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Esses são sinais que revelam perigo, revelam necessidade de aceitação, necessidade de aprovação. E quando são eh, pessoas que estão próximas a nós, pior ainda. Quais são as consequências de viver assim? Olha só o próximo slide. Aos poucos, você começa a ficar sobrecarregado, sobrecarregada de responsabilidades. Perde a energia e não carrega. Sente que ninguém valoriza o que você está fazendo. Fica frustrado, frustrada, com essa sensação de vazio, buraco no peito. E muitas vezes nem percebe que foi você quem deixou de colocar limites. As pessoas não conseguem respeitar limites que nunca se conheceram. Então pode ser que você está deixando para depois uma conversa franca com seu marido, uma conversa franca com sua esposa, uma conversa franca com sua mãe, uma conversa franca com seu pai, uma conversa direta, sem machucar, sem magoar, sem gritar, sem elevar o tom da voz, com seu chefe, com aquele cliente que vem pedindo descontos constantemente, você aceita. É melhor dar desconto do que perder o cliente, mas sua comissão fica menor. Pare para pensar, porque se você faz isso com seus familiares ou seus parentes, você vai fazer com o seu trabalho também. A gente vai ceder, justamente por medo de decepcionar, por medo de não se aceita ou aceito, por medo de abrir mão da culpa. Uma das coisas que eu falo é que ninguém deve nada para ninguém. Você é livre para escolher a vida que você vai viver. E se você está escolhendo de livre vontade, espontânea vontade, essa questão de aceitar o outro e você não se aceitar, sinto te falar que você carrega culpa demais.
Agora, o ponto seguinte é: colocar limites não te afasta de quem você ama. Colocar limites não afasta quem ama você de verdade. Apenas mostra até onde o respeito precisa chegar. Então não é que você vai parar de conversar com a pessoa, não é que você nunca mais vai socializar com essa pessoa, não é que você vai fugir dessa pessoa. Não, é só colocar limite. Mãe, sobre esse assunto eu não quero conversar. Me respeita. Pai, sobre esse assunto, não se intrometa com esse assunto na minha vida, no meu matrimônio, na minha criação com meu filho. É bom falar as coisas porque senão fica suposições no ambiente. Seja no ambiente de trabalho, seja com seu cliente, seja com sua amiga, seja com seu amigo, não tem que ter suposições. Viu quando a gente tem a tendência a tirar conclusões? Não, ele vai entender. Não, ele vai se posicionar. E a gente não fala, não conta. Espera que a outra pessoa consiga ler a nossa mente e a gente fica emburrada, de cara fechada, e a outra pessoa não entende o que está acontecendo. Quem feriu quem? E aí a gente parece duas crianças de cara amarrada, nenhuma conversa com a outra. Te falo, isso não te leva para nenhum lugar. É bom você parar para analisar. Será que eu estou vivendo no piloto automático? A pergunta é como começar a mudar esse comportamento? Será que tem solução, Nestor? Será que a gente pode sair de vez desse comportamento automático? Tem sim, eu quero te dar uma sugestão para você avaliar e analisar. O primeiro passo não é aprender a dizer não, é entender por que você sente tanta culpa quando pensa em falar não, quando pensa em se posicionar. Quem colocou essa culpa nas suas costas? Será que essa pessoa que colocou essa culpa nas suas costas está constantemente te dando ordens, te dando comandos para você seguir? Será que você foi treinada ou treinado para ser a cópia de mais alguém? Quando você identifica a origem desse comportamento, começa a desenvolver uma postura mais segura, mais confiante. Você se torna uma mulher mais confiante, um homem mais seguro. Você aprende que respeito não é viver para agradar, respeito também é cuidar de si. Então, através do meu programa Detox e Crenças Limitantes, eu não só consigo desenvolver e te ensinar como funciona seu perfil emocional, através da leitura corporal do seu perfil emocional, tanto de homem e de mulher a gente pode fazer, senão também te ensinar um passo a passo para se posicionar diferente, que você não carregue essa culpa, não carregue esse ressentimento que não te deixa dormir, não te deixa se posicionar. Muitas mulheres e homens acabam sendo mais filhos do que marido, filha do que esposa, e na verdade deveria ser o contrário. Na empresa, às vezes a gente acaba sendo mais líder do que funcionário de uma empresa. Ou às vezes passa ao contrário, às vezes eu sou o líder e por não decepcionar meu funcionário, eu acabo sendo mais funcionário do que líder. Pare para pensar, se a sua postura que você tem dentro de casa é a mesma postura que você tem no seu ambiente de trabalho, estão relacionados? Se você não consegue colocar limite na sua mãe, no seu pai ou naquela pessoa de confiança, como você vai conseguir colocar limite a um cliente que quer desconto o tempo todo? A um estranho? Como você vai conseguir colocar limite? Por isso, quando começa a decisão, quando você começa a decidir que quer sair do lugar, que quer se posicionar diferente, aí começa tudo. Não só quando você identifica a questão, senão também quando você decide abrir mão desse comportamento inconsciente. Quantas decisões da sua vida foram tomadas para evitar desagradar alguém? A gente fala, ah, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. E esse deixa pra lá vira um hábito, vira uma costume. Pense nisso, porque talvez o maior peso que você esteja carregando não seja o excesso de responsabilidade, talvez seja o medo de decepcionar. Por isso,
o convite que eu te faço, na nossa próxima live, a gente vai falar sobre outro comportamento muito comum. As pessoas que acreditam que precisam resolver tudo sozinha ou tudo sozinho. Eu sou forte, eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Quem sente dificuldade para pedir ajuda também, que tem que ser forte, que tem que ser dar conta. Quem vive tentando ser forte o tempo todo causa esse desgaste emocional. Será que isso é força ou um comportamento aprendido lá atrás? Eu gostaria muito de saber sua opinião sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você se identificou, não tenha vergonha de abrir seu coração. Você não vai ser julgada, não vai ser criticada. E se você precisa de uma faxina de ideias, uma limpeza de ideias, super te convido. Me chama no particular que a gente vai conversar. A ideia é construir um passo a passo para você aplicar do lado de lá e você conseguir sair dessa situação, dessa dor que te acompanha faz tempo. Quando eu não consigo colocar limite nas pessoas que eu amo, por causa do amor, que o amor é tão grande que eu não consigo colocar limite, você se abandona, você se machuca, você se força a ser uma pessoa que você não é para agradar, para não decepcionar. Mas a gente é imperfeito. E mais cedo, mais tarde, a gente vai ter que escolher decepcionar o outro ou se decepcionar. Tem a ver com orgulho? Não. Tem a ver com prioridades. Eu vou te deixar meu contato. Super te indico. Esteja presente. Assista a sequência dessas lives que eu tô trazendo, porque uma tem relação com a outra. Se você não viu a anterior, super te indico, assista a anterior, que vai entender muito mais. Estou aqui para te ajudar nesse processo de transformação. Vamos juntos? É o convite que eu quero te fazer. Tira um print dessa foto aqui que tem meu número de WhatsApp, o número do WhatsApp da minha esposa, meu Instagram. Se você não está me seguindo, segue a gente no Instagram, segue a minha esposa também, que ela também é analista corporal. Para mim foi um privilégio estar aqui com você. Super te indico, me siga no meu canal do Instagram e me chama no WhatsApp.